Vamos fechar aí os nossos olhos, nos conectarmos, respirar fundo, deixar as correrias da vida um pouquinho para fora, para a gente se assentar aqui. Pai, obrigada por mais essa noite, por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de aprendizado e troca. Agradecemos sempre, sempre a oportunidade de estarmos aqui, de termos disponibilidade, de termos saúde, de termos interesse, vontade, que tudo isso nos mova para um crescimento interior, para o desenvolvimento aí do nosso espírito, que a gente continue sempre juntos nessa caminhada de troca e aprendizado. Pai, abençoa cada um que aqui se encontra, levando a paz e a tranquilidade em seus lares, para que consigam aproveitar o melhor possível esse momento. Obrigado, ó Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Pode pôr, Wagner, por favor. Obrigada. Então, como eu disse, a gente vai entender um pouquinho o momento histórico, cultural da Europa na época da codificação. E não só na época, mas um pouco antes. Porque a gente tem que entender que tudo é preparado pela espiritualidade, todo esse planejamento, ele acontece já preparando para o que viria a acontecer. Então, antes da chegada, antes do nascimento do Kardec, tudo já estava sendo combinado lá. E não foi à toa que foi escolhida essa época. Porque poderia ter sido agora a codificação, ou poderia ter sido antes, mas não, a espiritualidade sabia, de acordo com a evolução da humanidade, o que a humanidade já estava pedindo naquele momento, que seria o momento correto aí para a decodificação, para a codificação, na verdade, ela acontecer, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Então, como eu falei para vocês, a gente vai lembrar um pouquinho de aula de história hoje, tá bom? Então, para melhor compreender as raízes da história do Espiritismo, o seu desenvolvimento e sua importância no tempo e no espaço, necessitamos verificar o momento sociopolítico e econômico sobre a ótica da França do século XIX. Sua herança racionalista, amplamente conhecida nas diferentes áreas do conhecimento, filosofia, arte, ciências naturais, sociais, tecnologia, bem como nos vários domínios da ação social. Então, a ética política, econômica, revolucionária, histórica. Então, a gente tem que entender que tudo é um conjunto. Então, não foi só uma parte da humanidade, vamos pensar do desenvolvimento da humanidade, que estava pulsando e pedindo outras coisas. Foi um conjunto de fatores que foram se unindo, fatores esses já planejados, então não são fatores aleatórios, não foi casual, mas foi tudo altamente planejado para que esse ponto chegasse, tá? Pode passar, Wagner, por favor. E aí o que a gente vai ver? Então, no século XIX, que é quando tudo estava acontecendo, ele foi caracterizado por grandes transformações, inúmeras conquistas científicas. Então, a ciência ela começou a se desenvolver nessa área do iluminismo de uma forma como até então não havia se desenvolvido.
A Europa mergulhou, então, em lutas também renovadoras no âmbito social e político, notadamente a França, o desejo de liberdade impulsionou as conquistas sociais. Na parte social, a tutela dos princípios democráticos pregadas pelos pensadores do século. Então, a gente tem que ver que nessa época ainda existiam muitos impérios e que estavam se fortalecendo a questão do Estado, então de não ser mais rei e rainha, né, e passar a ter uma questão da democracia e participação do povo nessas escolhas de quem seria o legislador, o representante maior do seu país. Então, tudo isso já estava acontecendo. Então, a França foi uma dos países que levantou realmente essa bandeira, que inclusive está na bandeira deles, né, como lema, igualdade, liberdade e fraternidade. Então, eles já estavam, aquela população, levantando essas bandeiras porque não queriam mais, principalmente não aceitavam mais o poder da igreja sobre o Estado. Então, que eles queriam ter um Estado que fosse mais livre nas suas decisões, sem tanta intercorrência e influência da igreja. A parte política, então, sob o efeito da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Então, Napoleão, não sei se vocês já viram sobre isso, mas ele e Kardec, eles tinham uma função muito importante, né? Os dois tinham uma missão muito importante, a que foi destinado no plano espiritual para eles. Só que o Napoleão, ele falhou na sua missão, entre aspas, porque ele se deixou dominar por essa questão de expansão da França, de querer conquistar cada vez mais territórios, de transformar a França num grande estado. Então, mas Napoleão, mesmo ele falhando no propósito inicial, o qual a espiritualidade havia designado para ele, diz que mesmo assim, tudo que ele fez, quando a gente lê nos relatos, acabou favorecendo também a chegada depois do Kardec e da decodificação. Então aí a gente vai entendendo um pouquinho isso ao longo da aula, né? Então fala que ele foi Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, foi destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX. Contudo, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Então, ele vinha trazer, sim, uma ruptura, ele vinha com esse objetivo de trazer uma ruptura, mas de reorganizar socialmente a sociedade para o bem, quebrando esses paradigmas, mas ele acabou sendo absorvido pelo próprio poder a que ele foi destinado e ele acabou se desviando aí do seu caminho, tá? Wagner, se quiser falar, pode falar, tá bom? Agora, sobre iluminismo na Europa, que era essa época que tudo estava acontecendo, e vamos voltar um pouquinho antes, né, nos séculos 17 e 18. Vamos pensar que esses 200 anos, 200 anos, já foi uma preparação para que o Kardec, no século 19, pudesse trazer a doutrina. Então, foi um período de desenvolvimento do iluminismo, um movimento intelectual que enfatizava a razão, a ciência e a busca pelo conhecimento. Então, antes do iluminismo, quem lembra lá nas aulas de história, era o período das trevas, né? Então, por isso que veio até esse iluminismo, trazendo muita questão do desenvolvimento da ciência, da razão, da filosofia, muitos intelectuais que foram encarnando em várias partes da Europa com essa missão. Então, que eram espíritos evoluídos que iam trazer um conhecimento maior para aquela humanidade, para que a gente evoluísse um pouquinho. Então, valorização da razão humana como meio de alcançar a verdade, a liberdade e a justiça. Então, começou a se priorizar muito isso da razão, e não mais quase que era uma época, nessa época das trevas, que estava quase a época de talião, olho por olho, dente por dente. Então, era uma época realmente de muito, de um poder da igreja muito grande, que se decidiam quem morria, quem não morria, enfim. E aí o iluminismo veio trazer toda essa luz para toda a humanidade, que na época
se concentrou basicamente na Europa, né, que era a parte não mais central, mas que tinha mais poderio econômico em relação a todo o restante aí do planeta. Critica as instituições religiosas e monárquicas, promovendo a ideia de um governo baseado na vontade do povo. Pensadores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Diderot influenciaram fortemente esse movimento. Pode passar, Wagner, por favor. E agora vamos ver o que estava acontecendo, né? Quais foram as principais mudanças que estavam ocorrendo naquela época na Europa. Então, ela passava por essa transição cultural e científica. Por quê? Porque chegou a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial também trouxe como um fomento o desenvolvimento dessa tecnologia que a Revolução Industrial trouxe, ela trouxe como como se fosse esse upgrade também na humanidade, né, transformando a sociedade, que era basicamente agrícola e com pequenas manufaturas, aquela coisa mais artesanal, e que o trabalho acabou migrando para essa questão de indústria, de transformação em massa, enfim, tá? E a ciência como esse pilar central. Havia também um forte crescimento desse ceticismo e desilusão religiosa, ou seja, as religiões, principalmente a católica, ela não respondia mais às questões humanas, ela não respondia mais aos interesses da humanidade naquela época. As pessoas estavam muito desgostosas, né, com o que a religião trazia. E aí a industrialização e esses avanços científicos levaram a um crescente ceticismo em relação às tradições religiosas tradicionais, causando desilusão em muitos setores da sociedade. Também teve um avanço na comunicação e na circulação das ideias, pelo desenvolvimento da imprensa, que isso também veio com a Revolução Industrial. Então, a gente pensar que tudo antes era escrito por poucos, porque poucos sabiam ler e escrever, e eram mais os que sabiam ler e escrever, estavam ligados à igreja, então eram os padres, os freis, todos eles sabiam escrever, então eles detinham, uma certa forma, o conhecimento. O povo era analfabeto, não tinha pouco acesso à leitura e à escrita, e com a imprensa, esses meios de comunicação, eles começaram a se desenvolver muito mais rápido, e aí a disseminação mais rápida das ideias e informações, e isso facilitou também a disseminação do espiritismo e de outras crenças religiosas. Porque, gente, vamos pensar que como a religião ela detinha esse poder, até o que as pessoas poderiam ler tinha que passar pelo crivo dela, e a gente sabe quantos livros eram queimados, as pessoas eram enforcadas e queimadas, né, nas fogueiras. Por quê? Porque iam contra a ideia que era pregada na época. Então, com esses meios de comunicação também se expandindo, as pessoas começaram realmente a desenvolver melhor a sua razão. E com isso, apareceu o interesse sobre esse ocultismo e sobre o sobrenatural. Então começou a ter essa renovação dessas ciências ocultas, de paranormalidade, de fenômenos sobrenaturais, a busca por compreender o que era inexplicável. E olha o que era essa deixa, né? Então essa era a deixa que o espiritismo precisava para ele poder realmente, o mundo espiritual aí se manifestar. Pode passar, vai. E aí a gente consegue ver que realmente aí foi a quebra do paradigma daquele fanatismo religioso. Apesar da gente ter muito fanatismo ainda hoje, porque são raízes, né, culturais que ainda estão se deslaçando, principalmente quando a gente fala que somos espíritas, que vemos espíritos, e esse preconceito que ainda tem aos poucos, que vai se, né, dissipando e renovando. Mas e tudo isso é por causa dessa época aí que realmente mudou completamente, e aí a gente está, né, depois de 100 anos, né, renovando aí a nossa cultura, né, mundial referente a esses ocultismos, né? Sim.
Exploração das fronteiras entre ciência e religião. Então, o espiritismo foi visto por alguns como uma tentativa de reconciliar aspectos da ciência e da religião, oferecendo uma abordagem mais empírica para as questões espirituais. Então, quando começaram lá as mesas girantes e o Kardec começou todo aquele trabalho, e ele foi escolhido também por ele ser do meio científico, ele é um professor, ele vinha da ciência, então para ele comprovar cientificamente o que os espíritos estavam trazendo era algo assim de extrema importância, para justamente sair desse ceticismo de que eu só acredito, né, ou não acredito, para realmente uma comprovação aí A científica. gente pode dizer que o espiritismo é uma religião que nasceu junto com a ciência, porque essa ciência moderna, né, da Revolução Francesa, tem a ciência lá da época dos romanos, né, que eles faziam lá, tem coisas medicinais, mas era muito ligado à religião de uma forma muito forte, né? A ciência aí dessa época aí da Revolução Francesa, ela é uma ciência do que a gente conhece hoje, né, que ela não tem nenhum vínculo religioso. E Ela não. aí, ao mesmo tempo, nasceu uma religião chamada Espiritismo junto com a criação dessa ciência. E aí, e aí a gente fala que o Espiritismo é religião e ciência. E ele nasceu meio junto, mas eles são separados, os assuntos. Você entendeu? É porque, na verdade, o espiritismo, a gente pode falar que ele, uma das bases é a ciência, porque foi comprovado, né, e cada vez mais é comprovado cientificamente o que o espiritismo traz. Então, ele fala de fenômenos com a linguagem da época de 1800 e pouco, mas ele fala de fenômenos espirituais e explica as questões do universo que hoje a ciência está alcançando e está conseguindo comprovar tudo isso que o espiritismo já trazia. Então, ela é ciência nesse sentido, e ela é ciência por se apoiar também na razão. Então, tudo que lá é explicado para nós é de uma forma racional. Por isso que fala que ele é irrefutável, né? A gente não consegue falar, não, isso daí é besteira. Não, ele vai explicando e comprovando racionalmente tudo que ele está sendo mostrado. Então, ele mostra que existe uma inteligência superior que rege todo esse universo, que nós chamamos de Deus. Nós nomeamos como Deus. E aí, o que seria a parte da religião? A parte da moralidade, o desenvolvimento moral do espírito, que aí ele é ligado realmente ao evangelho e os ensinamentos de Cristo. Essa é a parte do religar, de você se religar a Deus. Os céticos, eles acham que o espiritismo se apoia muito nessa ciência, que ela não existe. Mas talvez seja diferente. É uma ciência que ainda não existe. Ela está antes, né? O espiritismo está falando coisas que ainda não foram comprovadas, mas que têm um raciocínio. Vamos supor que a gente não sabe que os peixes respiram debaixo d'água. A gente não viu peixe, não tem nada disso. Aqui não existe isso. E aí vem o espiritismo e fala, não, tem espíritos que vivem debaixo da água. Aí você fala, como é possível? Aí ele explica, por causa do oxigênio, da água, papapá, tal. Ele explica assim, vamos supor, né, o espiritismo explicando. E faz sentido, mas só que a gente não vê isso e aí, então a gente não acredita. Aí o espiritismo, os espíritos, eu acho que é a mesma coisa, né? Existe o espírito por causa disso e disso, mas a ciência não consegue explicar isso, então ela fica meio vago, mas faz sentido, mas não está comprovado, né? De uma forma dessa metodologia científica, né? Eu acho que cada vez mais, com o avanço da física quântica também, que a questão do estudo do universo, né? O quanto ele cresce e continua crescendo, por isso que ele é infinito, que ele continua em expansão. Então, muitas coisas estão sendo realmente repensadas e revisitadas. E mesmo a doutrina espírita, ela foi escrita para a necessidade da nossa humanidade naquela época. E eu falo naquela época que até hoje. Talvez daqui 300 anos que a gente já tenha evoluído mais, possa ser apresentado muito mais coisas, explicações muito mais profundas que hoje a gente não entenderia.
Então, a gente até lembrando, Wagner, que segunda-feira a gente começou a discutir lá os missionários, né, que o André Luiz, ele já narrava coisas que ele estava vendo que hoje a neurociência explica. Na época não explicava porque não tinha tecnologia, não tinha aparelho de ressonância, não tinha E inventado quem isso lia ainda. naquela época falava, é doido falando isso aí, não tem sentido nenhum. Sim, então hoje muitas coisas que o próprio André Luiz falava que era mais descritivo, né? Então os médicos e a medicina, elas iam muito pela descrição, pela padronização de sintomas, né? E pela ação e reação. Era um estudo muito pautado ainda no mecanismos que eles tinham. Então, não, fiz isso, deu certo. Fiz isso, não, a pessoa não, morreu, não deu certo. Então, era muito por ensaio e erro, e sim, também baseado na ciência. Mas a gente percebe o quanto vem trazendo aí coisas que a gente nem imagina aonde a gente vai poder chegar um dia. Gente, tá tudo bem por enquanto? Querem participar da conversa? Podem falar, tá? Então teve essa reação dos céticos e dos críticos, e a gente viu até no próprio filme do Kardec, quem pôde assistir, os livros queimados, boicote a ele, e a vários os outros, né, que também estavam aí trabalhando com essa decodificação. Então a gente sabe que teve, sim, ainda perseguição. E essa perseguição estava muito associada à perda do poder pela Igreja Católica. Ixi, o Gilvão falou que está travado, vocês não estão me escutando? Não, eu acho que ele tá dizendo que o dele tá travado, que ele não consegue falar. Tá, agora entendi. É Você, porque estava uma parte coberta aqui, eu não consegui ler tudo. Tá bom. você consegue apertar aí no mute, o Gilvan, para poder ver se destrava o seu microfone? Nesse microfoninho que tá aí, às vezes tá bloqueado, e você aperta nele e ele volta. Esse microfoninho que você aperta, às vezes você aperta nele e ele volta, tá? Ou até na hora de entrar, que você já tem que habilitar. Na hora que você entra na sala, você tem que habilitar o microfone e câmera. Se for no notebook, se for no celular, você aperta o botão. Olha, o administrador cortou o microfone, Wagner. Não, eu não tenho culpa disso aí, não. Qualquer coisa, Gilvan, sai e entra de novo, quem sabe dá certo. Mas alguém consegue falar aí? Teste. Aí. Alex falou. Então tá Estão me bloqueado. ouvindo? Então, Gilvan, é com você. O Wagner tá fazendo bullying com você, tá? Mas vamos seguir aqui. Buscas por respostas após as guerras e mudanças sociais. Então, após as guerras, revoluções e mudanças sociais significativas, as pessoas estavam em busca de respostas sobre o propósito da vida, a morte e o significado da sua existência. Então, tudo isso também, o impacto das guerras, trouxe esse repensar, essa reflexão. Pode passar, Wagner. O desenvolvimento do método científico, ele estava se consolidando como uma abordagem para investigar os fenômenos, influenciando a maneira como Kardec e os outros abordaram a codificação e a exploração do espiritismo. Então, o método científico, ele foi muito importante para trazer credibilidade ao que Kardec estava fazendo, porque ele se apoiou no método científico. Então, ele tinha uma hipótese, aí ele começou a desenvolver todo o plano de testar aquela hipótese para ver se realmente aquilo acontecer. Expansão das fronteiras do conhecimento. Então, houve uma busca por expandir os limites do conhecimento humano, seja através de experimentos científicos, exploração espiritual ou filosófica. Então, o que a gente fala, né? Qual era basicamente esse contexto das mudanças profundas na Europa? O que era? Era uma intersecção, então uma união entre os avanços científicos, o ceticismo religioso, a busca por respostas espirituais e uma exploração das fronteiras. O espiritismo surgiu como uma tentativa de fornecer uma abordagem sistematizada para explorar essas questões complexas. Então é como se ele viesse trazer respostas para muitas coisas que a sociedade estava querendo.
Então foi aquele momento certo para que isso acontecesse. Aí falando um pouquinho das guerras napoleônicas. Esse é um quadro, né? Retrato de Napoleão. Tem o. Quem quiser assistir o filme, tem lá na Netflix uma série do Napoleão recente, né? Que foi feito ano passado. E é bem legal para quem quer conhecer a história dele, pensar que ele foi, nessa ótica, né, de que ele foi um espírito enviado para poder preparar o espiritismo na chegada do espiritismo, né, com ideias novas, né, e tudo. Bem legal. Então ele emergiu como líder militar e político na França, mas teve uma expansão militar agressiva, né? Napoleão conquistou grande parte da Europa, estabelecendo os ideais revolucionários franceses em muitas regiões. Então, ao mesmo tempo que ele trouxe essa guerra, mas a sensação que eu tenho é que ele era como se fosse um trator, derrubando tudo para que o novo pudesse ser construído e plantado. Era como se ele estivesse indo quebrando os padrões de toda aquela região, sim, pela força, né? Então, isso que talvez ele tenha aí se perdido um pouco, mas que trouxe essa contribuição. Então, a gente não pode negar que ele trouxe essa contribuição. As guerras napoleônicas trouxeram a desestabilização política e social, então elas causaram muita instabilidade nesses países, derrubando antigas ordens políticas e sociais, promovendo sentimentos nacionalistas e movimentos de resistência. Então, tudo isso para fortalecer os estados e perder um pouco a questão do poder da Igreja Católica que ela exercia sobre toda a Europa. De passada, né? E aí teve a criação do Império Francês, que Napoleão se autoproclamou imperador, consolidando o seu poder e promovendo reformas legais, administrativas e sociais em toda a Europa. Teve mudança nas fronteiras, que resultaram num redesenho, né, de toda a Europa e reorganização política, levando à formação de novos estados e o desaparecimento dos impérios. Então, novamente, por isso que também foi importante aí essa quebra. Teve uma expansão da educação, porque os ideais iluministas incentivavam as reformas educacionais, visando maior acesso à educação e disseminação do conhecimento. E o nacionalismo como força motriz para a formação das nações modernas e ações políticas subsequentes. Então, em vez do império, começou a ter essa questão do nacionalismo, da construção das nações e do Estado enquanto formação política. Nossa, num curso de espiritismo, vocês estão tendo aula pura de história hoje, hein? Então, vamos fazer uma síntese, né, para terminar essa parte aí da Europa. Né? Então, desse legado, destaca-se a influência do iluminismo fortemente. Então, que era o Estado-nação, a imprensa, questão do mercado, ciência moderna, democracia representativa, cultura secular de séculos, expansionismo econômico. Então, a gente tem que lembrar que nesse século também estava tendo todo a consolidação nas Américas, né, que já tinha tido as expansões marítimas, foi em 1600, por aí, mas que estava se consolidando todo o restante aí do planeta. Então, tudo isso também trazendo esse expansionismo econômico, né, entre os continentes. Declínio da religião, equilíbrio dos três poderes, indústria, né, a razão histórica, aí também gosto, Poliana, de contextualização. O contrato social, que começou a surgir, esses contratos sociais, superação do pensamento tradicional, são algumas invenções, entre aspas, culturais do iluminismo, tá? Então, a gente tem que pensar que tudo isso estava acontecendo, então estava um fervor na sociedade naquela época. Pode passar, Wagner. E aí agora a gente também vai entrar um pouquinho nos grandes pensadores, né? Qual foi a contribuição deles que fortaleceram o trabalho posterior do Kardec? Então, eles não eram ligados diretamente a Kardec, mas eram espíritos enviados superiores com visões de mundo mais avançadas do que para a época, tá? O próprio Napoleão, né, também pode considerar, né? Sim, sim.
Então, as ideias liberais, os resquícios dessa revolução, foram assimiladas tais como a igualdade de todos perante a lei. Então, antes, não existia. Então, as pessoas perante a lei, elas eram julgadas de forma diferente. De pensamento e também de cultos. Então, você tinha liberdade para você pensar o que você quisesse, para você ter a religião que você quisesse. Você poderia escolher, né? Aí a gente fala, na igualdade de todos perante a lei, é o que o iluminismo trouxe, mas a gente sabe que se a gente analisa as desigualdades sociais, infelizmente, na lei ela ainda existe essa igualdade, mas na prática ainda são cometidos muitas desigualdades, né? Então, é algo que a gente lê, igualdade de todos perante a lei, mas a gente sabe que, infelizmente, que não é só de Brasil que eu estou falando, que isso ainda existe fortemente do privilégio para quem ainda tem o poder econômico, né, ou social. Mas isso é um recorte. Ampère, né, André-Marie Ampère, era um cientista que estabeleceu a primeira teoria do eletromagnetismo, que depois o espiritismo também veio falar desse magnetismo. Então, olha, ele já veio trazer na época também de 1800, esse estudo que depois foi associado e explicado pela codificação espírita, né? Então, ele estudou os fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo. Os amperes, né? Os amperes vêm dele, só por curiosidade. O ampere, 2 amperes, essa medida aí de energia. Pode passar. Lavoisier. Então, Lavoisier era um químico e foi considerado o fundador da química moderna. Então, demonstrou que, apesar da mudança de estado da matéria durante uma reação química, a quantidade de matéria permanece constante do começo ao fim do processo. Seus experimentos resultaram em evidências em favor das leis de conservação. O Lavoisier é o nome de alguma coisa chique aí de cosmético, né? Não, são laboratório. Laboratório laboratório, tipo Delboni. Tem o Lavoisier também. Quando eu ouço esse nome aí, eu falo, nossa, esse negócio é chique, hein? São de laboratórios, de exames. Então, mas olha outro que a gente selecionou aqui, que ele trouxe o fundamento da parte eletromagnética. Lavoisier, da química, estão falando a favor das leis de conservação, que depois de uma reação, a mudança de estado da matéria, ela muda, mas a quantidade permanece igual do começo ao fim do processo. Então, se a gente começa a pensar em nós, que somos matéria e espírito, que quando a gente muda de estado, parte da nossa matéria se decompõe, e não é que ela se perde, porque ela volta para o fluxo de energia, se a gente for pensar na área da biologia, né, que se decompõe e o fluxo de energia volta para o sistema, para a ecologia. Então, a matéria volta e o espírito volta, ou seja, nada se perde. Realmente tudo aí vai se transformando, né? Então, ele também trouxe esse fundamento. Louis Pasteur, químico e biólogo francês, que fundou a ciência da microbiologia e demonstrou a teoria dos germes como causadores de doenças, de agentes patogênicos. Então, Pasteur, ele foi muito importante, principalmente para o desenvolvimento de saneamento básico, da importância do saneamento básico como prevenção de doenças, né? Também desenvolveu vacinas e ficou conhecido por suas investigações sobre a prevenção da raiva. Então, né, se a gente é mordido por um cachorrinho, que a gente não sabe a procedência, a gente tem que tomar vacina antirrábica, e muitas vezes nós vamos lá no Instituto Louis Pasteur, que tem aqui em São Paulo, para tomar essas vacinas. Mesmer, Franz Anton Mesmer, que era um médico austríaco famoso por afirmar que existia um poder semelhante ao magnetismo que exercia extraordinária influência sobre o corpo humano. Ele foi um dos primeiros que foi ligado fortemente à questão do espírito.
Hoje se identifica esse estado de transe como hipnose. E a gente pode falar que é a comunicação dos espíritos. Existe essa comunicação, né, entre o mundo espiritual para a gente que está encarnado. Então, realizou pesquisa sobre a propriedade dos ímãs, dos fluidos e do magnetismo animal. Segundo a teoria de Mesmer, do magnetismo, todo ser vivo possui um fluido magnético que estabelece influências recíprocas entre os indivíduos. Não é legal a gente saber que já tinham pessoas pensando, né, nisso, e que já estavam comprovando cientificamente que existe essa influência recíproca entre os indivíduos. E o que o Espiritismo traz, se não basicamente isso, quando a gente fala que a gente sintoniza, né, que a gente sintoniza com os espíritos, que a gente percebe a influência do ambiente sobre nós, e que nós influenciamos o ambiente. Então, tudo isso, o cara já lá em 1700 e pouco, ele já falava isso, né? E Pestalozzi. Pestalozzi, ele teve aí uma influência muito importante na formação do Kardec. Então, o Pestalozzi, só voltando, ele era da área de educação, né, suíço, e suas teorias criaram fundamentos do moderno ensino primário. Então, ele modificou toda a estrutura do ensino primário para desenvolver com as crianças. Inaugurou uma escola para crianças, quase em 1800, no qual pôs em prática seus métodos durante 20 anos. Nesse centro, a criança aprendia por meio da prática e da observação, bem como da utilização natural dos sentidos. Então, as crianças eram estimuladas a aprenderem por todos os seus sentidos. Defendia a individualidade da criança e o seu desenvolvimento integral. Então, Pestalozzi foi discípulo de Rousseau, que fundou a Escola Lar para crianças em várias cidades da Suíça, entre elas Yverdon, onde Allan Kardec estudou e lecionou pedagogia. Então, Kardec, ele foi Pestalozzi foi como um tutor quase para o Kardec. Então, o Kardec começou a trabalhar, estudar, aprender, desenvolver essa parte da pedagogia, até ele se transformar no professor que ele era. Então, ele aprendeu muito com Pestalozzi os fundamentos da educação humana para ele poder também exercer. E René Descartes, né, cientista e matemático e filósofo, também conhecido como Renatus Cartesius. Ele é o fundador da filosofia moderna por ter rompido com a predominância escolástica e fundado seu próprio sistema de pensamento. A frase cogito ergo sum, penso, logo existo, é a base de sua filosofia. Então ele, pode ver que ele é mais anterior, pela data aí, em torno de 1600, mas em 1600 ele já estava estruturando a base da filosofia moderna, que seria importante para toda essa mudança de pensamento que aconteceria aí 200 anos depois, tá? E Immanuel Kant, filósofo alemão, considerado por muitos o pensador mais influente da Idade Moderna. A pedra angular da sua filosofia está colocada na obra Crítica da Razão Pura. Então ele veio trazer toda essa questão da razão, em que examinou as bases do conhecimento humano e criou uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento individual. Então ele começou a trazer a importância desse conhecimento, das pessoas basearem a sua razão no conhecimento que elas têm sobre as coisas. Então, resumidamente, né, o filósofo, é lógico, ele tem milhares de trabalhos, mas ele trazia essa questão da razão. E aí tudo isso colabora com as bases do Espiritismo. Então, tudo isso colabora. Se a gente for olhar, tudo está ligado ao que depois o Espiritismo veio trazer. O que ele precisava, quando ele falava que unia a razão, unia religião, ciência, filosofia. Então, tudo isso, quando a gente fala fé raciocinada, de novo, quando o Espiritismo nos traz que a gente precisa se desenvolver intelectualmente e moralmente, então tudo isso já estava sendo escrito de outras formas também, tá? Hegel, outro filósofo alemão, então tudo nessa época de 1800, vocês estão vendo, né? Suas primeiras reflexões referem-se ao espírito do judaísmo e do cristianismo.
e testemunham preocupações religiosas históricas. O que lhe interessava era descobrir o espírito de uma religião ou de um povo em seu contexto histórico. Então, ele também estava estudando quais eram as bases de uma religião. Quais são as preocupações, o que é essa base, tanto da parte judaica como da parte cristã, dentro desse contexto histórico. Então, começou a entender esses movimentos da humanidade e começou a estudar essa questão, essa abordagem. E aí, Allan Kardec, o espírito missionário encarregado de ser o portador, isso que eu acho legal, né? Ele era o portador dessa nova revelação, fora preparado para ser o elemento unificador do pensamento deste século, pois unia seu rigoroso método científico ao submeter os fenômenos espíritas à luz da razão, à integridade e pureza do seu coração. No contexto do século das luzes na França, onde o iluminismo assumiu sua feição intelectual mais vigorosa, o espiritismo é elaborado pelo iluminista romântico Allan Kardec. Romântico no sentido de estar pautado no amor, na pureza do seu coração. O progresso moral da humanidade, estagnado, distanciou-se cada vez mais do progresso científico, sendo que a comunidade europeia desiludiu-se ante as grandes conquistas alcançadas no campo da ciência, que não satisfaziam seus anseios espirituais. Então, a ciência começou a progredir, mas a parte moral ainda estava muito estagnada. Pode passar, vai. E em meio a esse contexto, em Paris, 18 de abril de 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos, que iria preencher o vazio existencial da humanidade. Muito embora toda a Europa já estivesse familiarizada com os fenômenos espíritas, principalmente através do fenômeno das mesas girantes, tais fatos não passavam de meros divertimentos nos salões sociais. Então, novamente, as pessoas estavam mais interessadas no fenômeno do que, de fato, na sua mudança moral. Só os curiosos, só os curiosos. Só curioso, só querendo ver o show, querendo ver o espetáculo, fazer perguntas para as mesas girantes responderem. A doutrina vinha para reabilitar, de acordo com a orientação trazida pelos espíritos, o papel do homem frente ao seu destino imortal. Então, não veio só trazer a justificativa dos fenômenos, mas trazer a responsabilidade sobre o nosso próprio destino. Então, que não é Deus que culpa, não é Deus que pune, não é Deus que dá. É a gente que tem que fazer por onde, que a gente quer chegar e alcançar. Tá? Pode falar, Alex. Eu lembro quando fala assim da parte do Allan Kardec, das mesas girantes, né? Eu lembro um pouco do que Cristo veio fazer, né? Ele não veio para os que já tinham a salvação, né? Ele veio atrás dos que estavam errados, né? É meio que a mesma coisa que aconteceu aí, né? Então, os espíritos vieram mostrar para aquelas pessoas que viviam, entre aspas, né? Vamos dizer assim, erradas, e tentar mostrar o outro caminho para elas, né? E você sabe que isso que você fala me traz uma reflexão. Eu, né, fui professora a minha vida inteira, e muitas vezes eu me perguntava, né, que eu não achava às vezes justo, porque, por exemplo, os alunos que tinham mais dificuldade, é que, logicamente, existia uma maior demanda do professor. E, às vezes, você ficava lá muito tempo com aqueles alunos, né? E aí eu falava assim, gente, os alunos bons eu não consigo dar atenção. Então, eu me sentia mal que eu não conseguia, muitas vezes, chegar nos alunos bons, porque eu sabia que eles estavam indo, que eles estavam se desenvolvendo, que eles estavam bem, e aí você ficava focando naqueles que precisavam realmente de uma ajuda maior. E aí eu vejo que é isso que nem você falou, né, Alex? Os que estavam tudo bem, né, Cristo não ia precisar investir o tempo dele naqueles que estavam caminhando. Ele ia lá naqueles que realmente estavam precisando aí da palavra, né, da orientação. Eu acho que é isso mesmo. Kardec define a natureza deste último, do espiritismo, né? Pois rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação.
As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Que eu acho que até hoje é a grande briga ainda, que a ciência ela ainda é muito baseada na matéria. Só que hoje já estão percebendo que tem coisas metafísicas, são maiores do que as coisas físicas, que a ciência está começando a tentar explicar. Então vamos pensar que isso ele já falou naquela época. Observando o aspecto metodológico do trabalho de Kardec, é possível constatar a significativa influência das principais vertentes do pensamento iluminismo. Então, racionalismo, experimentalismo e o evolucionismo sobre o espiritismo. Então, todas essas grandes correntes, elas vieram a contribuir e colaborar aí com o espiritismo, tá? Sendo assim, o espiritismo é, por um lado, iluminista, em seu conhecimento racional das leis que regem a evolução biopsico-sócio-espiritual do gênero humano, e, por outro, herdeiro da tradição filosófica do romantismo, reencantando o mundo com seus valores, com o amor e a fraternidade, elos profundos de cada nível evolutivo, em cada reencarnação, em cada ser, em toda individualidade, em diferentes esferas e manifestações da vida, na grande teia do universo, que não é outra coisa senão o pensamento de Deus. Então não é legal a gente pensar, né, em tudo isso, todos esses elos que foram e que são interligados o tempo todo? Eu acho muito, muito bacana esses momentos históricos para a gente entender esse contexto e até a gente entender agora, né, 2024. Mas o que será que está acontecendo, né? Eu fico pensando daqui 200 anos, como as pessoas vão estar se referindo à nossa época, assim como a gente está se referindo agora ao iluminismo. Então, como será que a humanidade vai estar se referindo à época do que nós estamos vivendo hoje? O povo fazer aula online, né, pelo Meet naquela época. Então, mas quais eram as principais correntes? A gente não vê quase mais filósofos hoje. Sim, a parte da ciência continua cada vez mais evoluindo, e principalmente porque existe uma colaboração, até propiciada pela própria internet. Então, os pesquisadores do mundo inteiro, então já não existe quase só assim, falar que é um que descobriu tal coisa. A gente sabe que ele é o que estava, né, à frente daquela pesquisa, mas a gente sabe do batalhão de outros pesquisadores que estão ajudando, né? Então, hoje eu vejo que é tudo muito mais massa, mais coletivo. E é difícil você falar qual é um pensador agora, do ano 2000. Gênios, né? A falta de gênios da atualidade, vamos dizer assim, né? Sim, de um grande músico, de um grande pintor. Não vou falar que a gente não tem, mas a gente não tem os gênios que naquela época apareceram, né? As pessoas com alta geniosidade. Porque está mais diluído na massa hoje, eu acho. Nessa perspectiva aí filosófica, se você for reparar naquela época, existia a necessidade da humanidade trazer esses conceitos filosóficos para se desprender da religião fanática que tinha naquela época, e esses filósofos, através da arte, de todas essas formas do iluminismo, trazer uma nova visão para a sociedade, que tornou o que ela é hoje, basicamente, que é uns pilares, né, que é hoje. E isso porque aconteceu isso naquela época, porque naquela época a humanidade precisava disso. E agora, né, a gente para pensar, o que a humanidade precisa mais? Ela não precisa mais, talvez, desse iluminismo, desses filósofos, dessas ideias. Talvez ela precisaria de outra coisa. Que aí eu deixo para vocês decidirem o que a humanidade mais precisa agora. Eu acho que o que a humanidade mais precisa hoje é sair do individualismo. Eu acho que isso aí, quando você sai do individualismo, você aprende a se colocar no lugar do outro, você aprende a respeitar o outro. Então, hoje a gente vê cenas, coisas que a gente fala, nossa, isso parece bizarro, de outro mundo, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso acontecer hoje.
porque as pessoas voltadas muito para o individualismo. Eu penso que hoje é o grande nó da sociedade é esse, é o individualismo, e que talvez a gente tenha que ter uma quebra de realmente de ruptura e de sociedade, não sei, né, tanto que todo mundo falou que com o negócio do Covid, não, né, agora com a pandemia, as pessoas, não sei o quê, e no começo realmente estavam, né, as pessoas se mostrando mais solidárias, mais compassivas, até pelas próprias dores que estavam vivendo, mas já passou, já acabou, Mas sei. você não acha que o que está acontecendo hoje talvez seja as grandes catástrofes que vai trazer essa Então, caridade? mas aí e é para quê essas grandes catástrofes? Qual é o objetivo delas? É a gente sair do individualismo, eu penso. Então a gente está Eu acho que virando, esse é o grande calcanhar de Aquiles da a humanidade. gente tá virando, vivendo a era das catástrofes Não para aprender sei. a ser caridoso. É. Mas vocês podem falar também, o que vocês acham? Que é a principal, pensando na humanidade, é lógico que a gente tem, a Poliana escreveu aí, foram incompreendidos, é verdade. Muitos foram incompreendidos e taxados como loucos, inclusive, né? Internados em manicômios. Talvez seja a Carla o gênio e a gente não está reconhecendo devidamente. Está Quem? daqui 200 anos. Eu? Eu não sei o que vocês acham, assim, porque a gente sabe que todas as raízes. Acho que acabou a apresentação, né, Wagner? Minha parte acho que acabou. Sim. Acho que era esse último slide. Eu penso assim que tudo realmente tem essa demanda, né? Então, quando a gente fala, e o Evangelho traz que a caridade não fora da caridade não há salvação, eu acho que é isso, a gente sair do nosso egoísmo. E egoísmo não é só material. Egoísmo é de sentimentos, é de ações, é de pensamentos. E eu acho que se as pessoas começarem realmente a sair desse olhar só para si, eu acho que a gente vai começar a melhorar. Porque se a gente vê nos níveis mais elevados da espiritualidade, eles não pensam neles. Os espíritos, os mentores, eles pensam neles, eles pensam só no outro, no próximo, no trabalho. E a gente ainda está muito longe disso, né? A gente está muito longe. Se a gente for pensar nessas eras, o Moisés veio falar que não era pra gente matar, que matar o irmãozinho não era legal. E para você ver como que o negócio era bem bagunçado, né? Tem que avisar as pessoas a não matar. Aí depois veio Cristo, aí viveu uma época, né, dessa de Moisés, para as pessoas aprenderem ou pelo menos diminuir a matança, né? E aí chegou Cristo falando do amor, né? Desse Deus do amor, ensinou o amor para as pessoas daquela época, que também até hoje não está 100%, né? Mas foi encaminhado. E aí veio o Consolador, que é o Espiritismo, falar sobre a caridade. Ou seja, caridade na época de Moisés não ia caber. Caridade na época de Jesus, o pessoal nem sabe o que é amor, como que vai fazer caridade? E agora veio a caridade, que estamos vivendo talvez essa era da caridade, que é, Necessitar disso para aprender a amar. que é justamente sair desse egoísmo. Então, talvez seja a grande lição dessa era da humanidade, é o que foi revelado para nós atualmente, é isso. Sim, e que eu acho que principal, das coisas principais aí que o Espiritismo traz, é essa questão da autorresponsabilidade, quer dizer, cada um é responsável pelo seu caminho. Cada um é responsável por suas escolhas. Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, eu não posso ficar culpando os outros pelas minhas próprias desgraças. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. De uma certa forma, né, do que pode ser coisas de vidas passadas que estão acontecendo agora por causa de coisas de vidas passadas, ou coisas que eu plantei nessa minha própria vida sem perceber. Eu acho que isso muda muito na nossa perspectiva da história da humanidade, no aspecto, desse aspecto individual e saindo desse aspecto coletivo, porque antes as pessoas
elas não tinham um raciocínio lógico próprio, elas eram tipo rebanhos, que elas precisavam da religião como um guia massificado, né, que levava essas ovelhas. O Espiritismo veio mostrar que não existe um guia que vai falar o que é certo e o que é errado. Cada um com o crivo da sua razão vai entender o que é o certo e o que é errado e vai tentar aplicar esse amor que Cristo falou, essa caridade que o Kardec falou, individualmente. Então, ele está estimulando cada um individualmente a raciocinar, a filosofar por conta própria e se desenvolver de uma forma individual, porque a gente não pode ter se nós estamos fazendo certa coisa, nós não nos responsabilizamos por o nosso irmão aqui do lado, nosso tio, nosso primo, pai. Cada um, né, tem suas responsabilidades, né, de certa forma, assim, na evolução. Eu acho que é isso que mudou bastante, porque está estimulando cada um individualmente se despertar e querer crescer. Não é mais um rebanho de pessoas seguindo alguém que manda, aqui é o certo, aqui é o errado. É cada um individualmente tentando buscar a sua moralidade, né? Mas aí eu acho que está se perdendo, entendeu? Às vezes eu acho que, não estou falando de líder religioso, né, dos líderes, que falar é assim que tem que ser, porque você vai, porque, né, você tem que rezar tanto, não é isso. Mas de um líder de verdade, um líder que pudesse ser o exemplo pelas suas boas ações. A gente já tem esse líder, que é Jesus, mas eu estou falando enquanto encarnado aqui, né, eu acho que até o Papa, ele tentou muita coisa, como um líder espiritual, acho que do mundo inteiro, quebrou paradigmas importantes, mas ele tem a limitação dele dentro aí da igreja. Mas eu acho que falta ainda, eu acho que falta, eu penso que é assim, Wagner, eu não sei também, a gente está agora discutindo, né, por exemplo, a internet, e tudo isso que a gente está vivendo agora, ela pode ser para o bem, como a gente está usando aqui, usando a comunicação para aproximar, né, então esse meio, então, né, os aluninhos lá estão tudo espalhadinho, cada um na sua casa, mas a gente está nesse momento junto. Mas a maioria das pessoas, elas usam, por exemplo, a tecnologia assim como um controle de massa, né? Então, todos os desvios, grande parte dos problemas mentais que a gente vive hoje na sociedade, de depressão, de ansiedade, parte disso é por causa do uso excessivo de telas também, e a falta de uma comunhão de um tempo juntos. Então, né, tá lá na família, sai, cada um com o celular, família chega, cada um entra, as crianças, cada uma entra pro seu quarto, vai jogar lá o videogame, vai assistir sua televisão, vai não sei o que lá, e não tem aquilo de você comungar o seu tempo junto, de estar em comunhão com outra pessoa, de realmente você ouvir como foi o dia dela, de você conversar. Então, tudo isso, eu acho que está sendo um exercício muito importante para a sociedade, para a gente crescer aí enquanto humanidade. Então, eu acho que hoje a massa que controla a humanidade é a tecnologia. Eu vejo assim também. Não sei os amigos aí, o que estão pensando, estou falando de pensamento meu, né? E que tudo na vida vai ser assim. Então, Santos Dumont inventou o avião para interligar pessoas. Só que aí veio os que pegaram o avião para jogar bomba. Quem inventou a questão lá atômica lá do... Ai, esqueci o nome. Mas, enfim, era para fazer os raios-x para você melhorar o atendimento médico quando tivesse fratura. E aí pegaram o mesmo princípio e criaram a bomba atômica. Então, tudo a gente tem o bom e o mal. Então, a gente está usando aqui a tecnologia para o bem. O canal mesmo que a gente está falando, Espiritismo com Cristo, a gente está usando a tecnologia para o bem. Mas e esse controle de massa? Pode falar, Poliana. Não, só fazer um comentário sobre a radiação. Ah, é radiação. Foi a Mary Curie, uma mulher, né? Porque aqui, ó, todos os filósofos aqui só tem menino. Então vamos falar da Mary Curie, que desenvolveu a radiação, o rádio, né? Ela descobriu o elemento rádio. Sim, sim. Eu estava tentando lembrar o nome dela, porque assisti o filme também, documentário maravilhoso, na Netflix, né? E foi justamente, estava rolando a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, ela queria ir lá para socorrer
os soldados na hora para fazer já o raio-x e já saber qual era a intervenção, né? Para que as pessoas não morressem tão rápido, né? Tão fácil. Enfim, mas é uma boa. Vou pesquisar sobre ela e colocar no slide para o próximo ano. Gente, são muitas coisas para pensar, tá? Mas eu acho que é esse o motivo do curso. A gente trazer sempre reflexão para vocês importantes, para que a gente, de fato, possa pensar, né, sobre tudo isso. Se a gente for falar disso, vai até o final, né? A inteligência artificial, então. Vixe. Nossa, eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu uso, mas eu morro de medo. E vão usar para o mal, porque já estão usando, né? Estão usando o rosto, construindo o rosto das pessoas, colocando em outra. Quer dizer, gente, essa é a parte moral. Tipo, dá poder para alguém que não tem moralidade. É isso que acontece, né? Vão fazer filme, até a fala da pessoa, que não é ela que a inteligência artificial construiu. Enfim. Aí, essa parte aqui, né, do Espiritismo é o Consolador, é bem curta essa parte. Mas é o que eu já falei, né, que o Moisés veio trazer lá aquelas coisas mais brutas para as pessoas não fazerem, não matar o nosso amiguinho. Jesus veio falar do amor e o Espiritismo veio falar dessa consolação, porque ela é uma ideologia, uma filosofia que ela acolhe as pessoas, que ela traz um alívio, né, por exemplo, de explicações mesmo do que acontece, porque certas pessoas sofrem, outras nem tanto, porque pessoas nascem com problema, outras não. Então ela tem e por quê, né? Aí trazendo essa questão da reencarnação, que explica muito sobre esse Deus justo. E aí explica por que ele é justo e sem a reencarnação, sem essas explicações espirituais, fica muito vago realmente fazer sentido esse Deus, né, do amor que a gente espera. Então, é tudo muito mais lógico, né, quando a gente chega no Espiritismo e começa a entender, né. E aí, vamos lá. O Espiritismo é o Consolador. Se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai. Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o reconhece. Mas quanto a vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. É o João, capítulo 14. Então, seria Jesus já antecedendo a chegada desse Consolador, que Deus vai enviar para poder explicar coisas que a gente não iria conseguir entender naquela época, né? Que nem eu falei, como vai falar de caridade com um povo que não sabe nem o que é amor, né? Como vai falar de espírito, vai falar de física quântica, porque o espiritismo fala de física quântica, o espiritismo fala de tantas outras coisas que para aquela época é muito avançado para ser revelado. E aí, no momento que a própria humanidade, que o iluminismo e todos aqueles precursores que a Carla falou, que vieram antecedendo para fomentar as ideias, sair daquele fanatismo religioso, aquela forma né, antiga lá que a gente vivia, para poder realmente jogar uma luz na mente das pessoas e elas poderem, e o Espiritismo finalmente poder ser revelado e ter trago essa ideia no momento que a humanidade precisava para poder dar mais um passo na sua evolução e que nós estamos vivendo agora esse passo. Aí Jesus nessas máximas traz novas esperanças para todos, pois ele nos promete um novo Consolador que vem lembrar tudo o que disse e trazer novos ensinamentos, que na época a humanidade não estava pronta para entender, né? Fortalecendo assim a fé no futuro. O Espírito de verdade preside o trabalho da terceira revelação, o Consolador, prometido que é o Espiritismo, pois somente com o conhecimento da verdade que podemos ser consolados. Então,
E por que é verdade, né? Porque tudo que o Kardec falou, tudo que o Cristo falou, se perpetua eternamente, né? No sentido de que amar o próximo como a si mesmo, ela equivale a qualquer ambiente, qualquer época, em qualquer planeta, porque ela é a verdade, ela é infinita. E assim se perpetuou a palavra dos livros do Kardec, dos espíritos, aquela falange de espíritos trazendo esse conteúdo, né, de forma lá que a gente já, né, de vários países ao mesmo tempo, aquela metodologia de Kardec, né, de confirmar e para colocar e tudo certinho, organizar essas ideias. E hoje a gente poder estar desfrutando e estar entendendo do que se trata, né, tudo isso. Então, foi essa a terceira revelação que a humanidade recebeu de presente para poder se consolar, entender tudo que envolve, né, o Espiritismo. E aí, vamos pegar nós mesmos nas nossas vidas, né? Às vezes, a gente pode ter vivido uma época, né, vamos lá, católico, evangélico, tudo, e chegou uma hora que não era suficiente, aquilo ali não respondia às nossas dores, não nos consolava, né? E aí tivemos um amadurecimento espiritual, que aí viemos a conhecer o Espiritismo e nele nos identificamos, ou seja, nós mesmos na nossa própria vida teve uma evolução, um preparo para poder chegar e conhecer o Espiritismo e estar pronto para conhecer, pronto para digerir essas informações e assim a gente aplicar na nossa vida. Não precisa ter 15 anos ou 10, às vezes a gente aprende isso com 30, 40, 50 anos, a gente conhece o Espiritismo e nele a gente modifica a nossa vida, né, o nosso entendimento. Basta nós, né, observarmos como que nós mudamos de dentro para fora quando a gente começa a digerir essas informações novas e agir de uma forma diferente, né, e as pessoas percebem, falam, poxa, né, que aí a gente começa a ter essa fé no futuro, mais enraizada, mais raciocinada, e as coisas vão fluindo melhor na nossa vida nesse sentido, né? De compreensão, de consolação, né? O solar do latim, com o mais solare, com o justo. Eu pesquisei agora, que a gente usa muito essa palavra consolar, né? Consolador. Consolador vem do latim com mais solare. Com quer dizer junto, né? E solare é aliviar. Então, é aliviar junto. Então, é isso que ele veio trazer. O Espírito da Verdade para aliviar tudo aquilo que a humanidade estava sentindo, né? O Espiritismo, através da manifestação dos Espíritos, vem confirmar, explicar e desvendar os mistérios que estavam ocultos sobre o véu, trazendo consolação e entendimento às almas sequiosas, de uma causa justa e um objetivo útil, com respostas concretas e todas as dúvidas e aflições. Não é porque teve o Espiritismo que não existia médium, não existia psicografia, não existia manifestações espirituais. Sempre existiu. Só que elas nunca foram bem compreendidas, né? Muita gente foi para a fogueira por se passando de mago, de coisa sobrenatural, porque não existia uma compreensão, né? Aí a doutrina espírita é o produto de um trabalho coletivo da espiritualidade maior, não sendo uma concepção humana e individual, por ser obra dos espíritos. E se espalha por todos os cantos dos planetas, confirmando sua veracidade de seus ensinamentos. Então, né, como a gente sabe, o Espiritismo ele não é uma pessoa, não, o Kardec só foi um organizador dessas ideias, mas quem veio escrever essas obras foram os próprios espíritos. E os espíritos evoluídos, né, muito adiantados, que têm gabarito para estar colocando essas informações necessárias aí para a gente aprender. Então, não precisa o Cristo ou Deus, né, ir lá escrever o livrinho para a gente. Tem os nossos irmãos mais velhos, mais entendidos, esclarecidos, que podem escrever esses livros para a gente poder fazer a nossa provinha, né, do prezinho. Eu fico pensando, né? Eu falo, nossa, Jesus realmente é muito imenso, né? Aí eu fico imaginando, né, que tem os planetas menos evoluídos. Aí
tudo bem, pode ser que não seja Jesus o responsável por aquele planeta, mas eu fico pensando em Jesus, falo assim, ai, lá vou eu para aquele planetinha agora, encarnar de novo para ver se evolui. Aí depois o planetinha evolui, um outro planeta. Aí os espíritos falam assim, vamos pegar aquelas obras que já estão todas aí codificadas, né, para dar para aquele planetinha, para ver se ele também se desenvolve. Eu fiquei imaginando nessa brincadeira de expansão dos planetas, porque eu fiquei pensando, né, todas essas, mais de 1000 perguntas do Livro dos Espíritos e mais todos os outros que foram, né, depois rapidamente decodificados. Tudo isso já foi estruturado e pronto. É como se, para eles, assim, não, a gente precisa explicar isso, isso e isso, a gente precisa falar disso, disso, disso. E já veio toda essa doutrina, né? Porque eles já sabem o que a gente precisa. E aí eu fico pensando se eles explicam isso em planetas também mais atrasados que o nosso, entendeu? E aí a gente, Voei assim, tô eles, brincando, voei é, no pensamento. isso prova o quanto é evoluído, né? Porque a gente confunde muito. Quando a gente é evoluído, a gente fica soberbo. Estou evoluído, não quero me misturar com aquela gente. Mas aí é ao contrário. É o contrário, Quando mais evoluído, mais ele quer se aproximar de quem precisa, sim. né? Olha quem é Cristo. E ele quer vir aqui mexer, né? Tratar, cuidar, amparar essas pessoas que se matam, que parecem realmente animais mesmo, né? A gente parece. E aí mostra o quanto que eles estão interessados em querer a nossa evolução, né? E aí o quanto que a gente também está falho, né? Porque é só a gente, né? Ser um pouquinho bonzinho, só porque a gente fala bom dia, não quer dizer que a gente é mais evoluído que o outro, né? Só porque aí, né, quando a gente se tem, vamos lá, preconceitos, tanta coisa que a gente tem, que acha que as pessoas são atrasadas, tudo, mas não, são irmãos também como nós, e tá muito paralelo com a gente, que nós fomos aí, que somos, né? Enfim, só não nos esclarece mais. Aí, bem-aventurado, como Jesus disse, né, que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Já nos mostrava a importância de acreditarmos em dias melhores no amanhã. E este amanhã pode significar a felicidade das existências futuras. Então, realmente, essa fé é muito importante. Tanto que, né, domingo lá eu vou dar uma palestra voltado para essa questão relacionada à fé, da gente conseguir, a gente fazer o máximo, o correto, o melhor que a gente pode, da gente permitir que os espíritos venham nos ajudar no nosso dia a dia, com a oração, com a vibração alta e com a fé, de que tudo que estiver fora do nosso alcance, eles, né, irão nos auxiliar. Então, essa fé e essa certeza de que dias melhores virão e que nós estamos passando por isso porque precisamos passar para o nosso aprendizado, faz a gente ficar fortalecido e passar, né, mais tranquilo, mais sereno sobre essas nossas provas aqui, essas dores humanas. Então, um aflito lá da época aí, né, que estava antecedendo aí o próprio Kardec, né, que não sabia por que via espírito, né, o próprio Chico mesmo, né, que ele ficou aflito, ficou perturbado porque ele se achava uma pessoa, né, desprovida, porque via espírito, só ele via, ele não queria ser especial, ele queria ser normal. E aí, com o tempo e com a fé, as respostas veio, ele encontrou as pessoas lá para poder orientar nele, e ele viu que aquilo ali fazia parte do plano dele, e ali ele tocou, né, a vida. Então, é a mesma coisa com a gente, né? Ter essa fé de que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. No trabalho de purificação, ou seja, nas dificuldades que passamos que se dá ao aprendizado espiritual, portanto, as dificuldades que precisamos vivenciamos são resultados do mau uso do nosso livre-arbítrio. Com o esclarecimento que a doutrina nos propicia através da pluralidade das existências, sabemos que Deus é justo, bondoso e misericordioso. Portanto, devemos passar pelos percalços da vida com sentimento de resignação e submissão às vontades de Deus, associadas à fé verdadeira e a confiança no futuro.
não, é um pouco contraditório, parece, né? Você ter uma fé de que tudo que a gente está passando é porque a gente merece e que é para o nosso aprendizado. Mas e aí? Mas por que que eu estou passando disso? Ah, você ainda não pode saber, mas você tem que passar de uma forma confiante de que Deus vai lá, vai te acolher, que isso faz parte da sua evolução. É como se a gente tivesse entrado numa simulação e que a gente concordasse com tudo que a gente ia passar e que é necessário esse esquecimento, né, de que a gente poderia, vamos pagar por alguns débitos anteriores, que a gente precisa passar por essas dificuldades para poder vivenciar essas experiências e ter essa fé de que no futuro será tudo esclarecido e que a gente vai ter o nosso acolhimento, o nosso amparo depois quando a gente voltar lá para o plano espiritual e vai ver qual a nota a gente tirou. Então seria mais ou menos isso, né? Faz sentido? Não faz sentido, né? A gente está vivendo isso, está passando por problemas que todos nós passamos e a gente tentar observar todas essas dificuldades como uma forma de aprendizado, como uma forma de aproveitarmos essa oportunidade e fazer o nosso melhor. E não cair, né? Que é uma cilada, né? A gente cair na revolta, a gente cair na reclamação, depressão, angústia e assim por assim vai. Não é esse o caminho que vai fazer a gente resolver esses nossos problemas. A gente tem que se apegar a isso realmente, a essa fé no futuro de que tudo isso será esclarecido, de que tudo isso será superado e dessa forma resignada que a gente vai se fortalecer para poder passar pelo que tem que passar, né? Não adianta espernear que vai ter que passar de qualquer jeito. Porque foi o que a gente combinou, né? Quando a gente veio encarnado aqui, tudo que a gente está vivendo está combinado, nada está fora do plano. Então fiquem tranquilos que aqui é tudo planejado, tá tudo tranquilo, tudo para a gente passar mesmo. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Olha, conseguimos terminar no horário? Eu achei que essa hora ia ser tão longa que não ia dar tempo. A bibliografia aí, Poliana, pode anotar aí. Ah, o meu, eu não pus bibliografia. Nem lembro onde eu pesquisei. Mas falar, Poliana. Ai, só esclarecer o meu comentário sobre a Mary Curie. De nenhuma forma eu quero que pareça que eu tô fazendo uma crítica a vocês, não, gente. Não vi dessa forma, tá, Poliana? Ai, tá, porque, nossa, é muito esclarecedor cada aula que vocês dão. Porque talvez eu não tenha explicado muito bem, que também acho que dar visibilidade para cientistas como Mary Curie é um processo de evolução que nós estamos vivendo, né? Sim. Porque olha só, o período em que ela desenvolveu toda a pesquisa dela, assim como tem muitos outros, de outros continentes também, além do continente europeu, que só estão ganhando visibilidade agora, né? Sim. Então, talvez também seja um processo que está aí de desenvolvimento que nós estamos vivendo hoje, né? É isso. É isso aí, Poliana. Isso mesmo, eu acho que... Gente, vocês têm que entender que, assim, pelo menos eu acho que eu e o Wagner, a gente já superou um pouquinho isso de melindre, né, Wagner? A gente pode falar, a gente recebe, porque eu vejo, de verdade, como uma forma de contribuição para a gente estar melhorando. Então, o que vocês tiverem que falar, olha, Carla, eu acho que aqui podia ter falado mais nesse pedaço, porque a gente está aprendendo com vocês o tempo todo. Essa aula mesmo, todo ano eu mudo. Eu vou lá, ponho mais alguma coisa, tiro outra. A cada básico que a gente passa, ela vai... Eu vou, às vezes, colocando mais coisa, ou resumindo, ou sintetizando algumas coisas. E para a gente, o retorno de vocês é muito importante, para que a gente consiga, de fato, ir melhorando cada vez mais. Então, Poliana e os outros, que vocês tiverem que falar, pode falar, que a gente não...
Eu e o Wagner, essa parte a gente já superou, né, Wagner? De melindre, vou ficar ofendida, não fico. Fico zero ofendida, de verdade, tá? Tranquilo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, obrigada de vocês terem vindo hoje. O Wagner, né, vai fazer a oração de encerramento, mas eu acho que são muitas coisas realmente aí para a gente pensar hoje, né? Então, seria legal ir assistir uns filmes, séries aí dessa época aí, que fala do Napoleão, que fala da Mercia aí, do pessoal aí, desses precursores aí, que nessa ótica espírita a gente vê, né, se inspira em coisas bem legais para esclarecer pra gente, né? Sim. E, gente, olha, toda segunda, às 18 horas, a gente grava o Evangelho lá no Estúdio Shift do Wagner. Vocês estão super convidados quando quiserem fazer um Evangelho com a gente vai ficar muito feliz. Não precisa ter medo da câmera, mesmo que às vezes não queira ficar na câmera, mas queira assistir ao vivo, tem essa linha do lado para poder ficar assistindo e vai estar lá na vibração com a gente no Evangelho do mesmo jeito. Mas, se vocês quiserem participar, toda segunda às 18 horas, ao vivo lá, a gente vai ficar muito feliz se algum de vocês forem algum dia lá fazer o Evangelho com a gente, a leitura, tá bom? Acho que é isso, Wagner. Tá bom. Vou fazer a oração final, ok? Tá bom. Pessoal, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer também para vocês a paciência de estarem aqui hoje, de estar aqui conosco aprendendo e refletindo sobre essas palavras, sobre esses pontos históricos, para poder nos esclarecer mais uma vez sobre o Espiritismo, de onde ele veio, qual é o propósito dele, e que realmente possa nos consolar, né, com essas informações, o nosso coração, o nosso espírito, para que possamos ter uma vida mais leve, mais raciocinada, que tenhamos fé no futuro, de que todas as dores, todas as dificuldades e problemas são passageiros, e que faz parte da nossa evolução tudo que nós vivemos. Que possamos ter um final de semana maravilhoso, muita paz, muita alegria, muito amor, muita luz nas nossas casas, todos os nossos ambientes, com todos os nossos amigos e familiares, animais, plantas, que sejam todos radiados de luz e todo o ambiente seja limpo, seja equilibrado, harmonizado, para que a espiritualidade possa trabalhar e deixar tudo pronto aí para estarmos em uma sintonia alta. Obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.